O Brasil é o número 53 num total de 65 países avaliados pelo PISA, um programa internacional de avaliação de alunos que mede a qualidade de ensino no país. Já a Finlândia, por 4 anos consecutivos, ocupa os primeiros lugares na mesma avaliação. De acordo com a diretora do Ministério da Educação e Cultura da Finlândia, Jana Palojärvi, o resultado é reflexo da valorização dos professores. Será mesmo esse o segredo para se ter uma educação de qualidade? No Brasil, qual é o atual cenário da educação? Avançamos ou retrocedemos? É o que vamos discutir agora. Não saia daí, o Alerta Geral está começando. Olá! Segundo os dados divulgados pela PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o Brasil ainda possui um grande número de pessoas analfabetas. O maior número está entre os idosos. Para se ter uma ideia, a taxa de analfabetismo entre as pessoas de 15 a 19 anos foi de apenas 1,2%. Já na parcela da população com 60 anos ou mais, esse número subiu para quase 25%. Em contrapartida, entre 2011 e 2012, diminuiu o número de brasileiros que não têm nenhuma instrução. Por que a educação do país é precária? Em qual modelo de educação o Brasil tem que investir para mudar esse cenário? Para falar sobre o assunto, convidamos o doutor em educação, Cássio Miranda, a psicopedagoga Vanessa Rezende e a gerente de coordenação política de pedagogia e formação da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, Dagmar Brandão Silva. Além dos nossos convidados que aqui estão no estúdio, contamos também com a sua participação. Para enviar as suas perguntas e os seus comentários sobre esse tema, a educação no Brasil, basta ligar o telefone 3209-3301 ou mandar um e-mail. É o alertageral@redesuper.com.br. Temos também aí o nosso famoso Twitter, é o @alertageraltv. Bom, neste primeiro momento eu gostaria de agradecer a participação de cada um e tentar descobrir aqui como é que o Brasil fica numa posição dessa e pela 4ª vez seguida a Finlândia fazendo essa grande diferença. Vanessa, o que você acha que é um primeiro momento aí, essa grande diferença entre esses dois países, esse contraste? Você acha que o professor é valorizado no Brasil? Fernando, hoje, quando eu cheguei aqui, eu estava conversando com o Cássio, falando a respeito da educação no Brasil. E eu formei em pedagogia já tem 16 anos. E eu vim assim, um pouco frustrada na hora de vir para o programa, porque eu pensei assim, gente, tantos anos que eu já formei, e assim, a conversa continua a mesma. Eu vejo que no Brasil é o investimento na formação do educador, no salário que ele recebe, é muito injusto. Eu vejo também assim, que o próprio curso de pedagogia, Cássia, a Magda, né, se não pode me ajudar, investe na formação de uma pessoa que vai pensar em educação, não que vai fazer educação. A gente é formado no curso de pedagogia para pensar a educação. A gente tem que aprender a dar aula, aprender a trabalhar com a diversidade dentro da escola, e o professor precisa ser bem remunerado para trabalhar, e eu não vejo isso, eu não percebo isso aqui no Brasil. Não percebo isso no nosso estado, não percebo na nossa cidade. E é interessante, Vanessa, porque no nosso país, ir para a educação, se tornar um professor, um educador, ainda não é das opções mais inteligentes. Fato é que as profissões de prestígio são outras. Não, um advogado, médico e engenheiro. Exato. E quando um filho que é inteligente, uma filha que é inteligente, resolve fazer licenciatura, coitado, né? A minha filha mais velha, por exemplo, a Lívia, ela faz letras na UFMG.
E o comentário sempre assim, mas a Lívia era tão inteligente. Por que eles Para que vai, isso, né? vai fazer letra? Sabe o que eles falavam pra mim? Vanessa, você tem que casar com um homem rico, porque você vai ganhar mal. Era. Eu acho que a gente tem que contextualizar, sabe, Fernando, historicamente. Eu penso que a gente avançou em alguns pontos muito importantes para o Brasil. Eu acho que hoje a gente tem garantia de acesso, eu falo do lugar da educação básica, e que é a educação fundamental quando você pensa uma melhoria na qualidade de vida das pessoas de um país, né? Então, acho que a gente conseguiu garantir acesso e ainda temos um desafio grande, que a educação infantil não é universal, né? A gente consegue universalizar no ensino fundamental, mas a educação infantil a gente ainda não tem vagas garantidas para todos da educação infantil, ainda é um grande desafio para a gente, né? Mas já avançamos porque temos a garantia e a universalização do ensino fundamental. Mas aí o que fazer com esse público que antes ficava de fora da escola, né? A nossa escola era uma escola para poucos, né? Era uma escola que não era para o trabalhador, para os filhos da classe popular, da camada popular. Então, hoje, quando a gente coloca todo esse público dentro da escola, né, a gente garante acesso a todos eles, o Brasil agora tem um grande desafio, que é avançar, que é garantir também a aprendizagem a todos que estão dentro da escola. Acho que esse é o nosso momento, né? Fazer com que o Brasil possa, né, nas próximas aferições aí, a gente sair desse lugar que a gente está. Né? Mas eu acho que a gente já deu um salto. Há que se considerar. E pensar em responsabilidade. Deixa eu chamar ali a nossa equipe do jornalismo, ela saiu nas ruas da cidade para saber o que pensam as pessoas sobre educação no Brasil. Então vamos conferir. Você acha que o Brasil investe em educação? Nem um pouco. E como você acha que isso pode melhorar? Eu acho que escolas com melhor qualidade de ensino, gratuitas. Muito pouco. Não. E como você acha que pode melhorar? A arrecadação dos impostos poderia ser transformada na saúde e na educação. Eu acho que muito pouco. A gente pode começar a mudar através do voto e através de reivindicar, ficar de cima daquela pessoa que a gente votou, para ver se ele está fazendo mesmo. O senhor acha que o Brasil investe em educação? 4% só. Devia ser 10% no mínimo, né? Olhar um pouco os países mais educados do mundo, né? Eu acho que é a organização do povo. Organizar e exigir, ir para as ruas como foi, e continuar organizado, exigindo e dizendo que está insatisfeito com a política. Bom, você está vendo que parece que a grande maioria sente que o Brasil não investe o suficiente. E o rapaz ali comentou que 4%, será que é isso mesmo? E pelo que nós vimos na Constituição, ou todas as legislações, falar que tinha que ser 10%, 11%, e aí? Por que não está investindo? É interessante porque o Estado, quando eu digo Estado, não... Estado da Federação, os governos têm a responsabilidade da educação, mas muitas vezes o governo acaba tendo que delegar para a iniciativa privada parte dessa massa que precisa ser educada. Hoje, sobretudo, a educação superior está acontecendo isso. Agora, o que Dagmar colocou é muito interessante, pensar que, sem querer ser poliana demais de ver as coisas coloridas, né, belas, mas a gente tem percebido que o acesso das crianças, da educação básica, das crianças e adolescentes, tem aumentado de forma significativa. O rendimento acadêmico ainda está aquém do que se espera. Mas primeiro a garantia do acesso. Né? Então, primeiro é ter essa criança. Porque nós que somos educação, para nós é fácil entender a questão das responsabilidades governamentais. O município é responsável pela educação fundamental junto com o Estado. Infantil e fundamental. Infantil fundamental. Tanto que o município, até alguns anos, cuidava do ensino médio também. O São Cristóvão, Marconi, Municipal, não é isso? Já não tem mais. Hoje está mais com o Estado. Está mais com o Mas Estado. é um acordo local. Eu acho que essas divisões, elas podem acontecer de uma forma diferenciada em outros estados, em outras cidades. E aí eu queria chamar para o nosso debate, para o nosso diálogo, outra questão que você falou, Fernando, aí na abertura, que é a valorização da docência. Sim. Né? Eu acho que esse talvez seja... Não tem como a gente falar de melhorar a educação no Brasil sem considerar esse ponto. Né? Eu acho que o grande desafio nosso é, de fato, isso. E aí eu considero duas vertentes nesse ponto. Eu acho que a gente tem que melhorar na questão do piso salarial, né? Quando você disse aí que não se pode ter os melhores talentos
né, escolhe ser médico, ser engenheiro, porque, é claro, se eu sou uma pessoa que tenho capacidade e habilidade, eu também vou querer ter um bom salário. Né? E se eu quero ter um bom salário, eu já sei que escolher ser professor não é garantia de um bom salário. Pode até ter, né? Mas não é garantia. Né? Então, primeiro, eu acho que passa pela valorização do piso salarial, né? Do professor saber, eu posso escolher essa profissão que eu serei valorizado, eu vou ter uma boa condição de vida. Né? E o outro ponto é a formação, que você tocou também, né? Vocês falaram um pouquinho antes da questão da valorização inicial do professor, você falou disso. Né? A nossa formação traz muitas lacunas para o professor. E eu que lido na educação básica, estou na gestão, eu vejo como que o professor, muitas vezes, ele chega na escola completamente desconhecendo aquela realidade, ele sai da faculdade se sentindo doutor em matemática, doutor em português, mas com muita dificuldade de encarar uma sala de aula. E para lidar com as diversidades, né? Sim. Agora, você tinha falado uma coisa assim, porque agora tem mais acessibilidade, né? A escola está recebendo muitas crianças. E ainda não tem vaga para todo mundo. Não tem. Aí eu fico pensando o seguinte, gente, tudo bem, a escola realmente teve esse avanço, a educação teve, mas o professor, ele está sendo preparado para receber esse tanto de criança? Sabe? É lindo que é feito, mas e daí? O professor está preparado para lidar? Ele está sendo formado para isso? E esse professor, fazendo até um link no que você colocou, Vanessa, que a Dagmar colocou, eu penso na educação infantil. O salário, a hora-aula, o professor recebe normalmente por hora-aula. A hora-aula de um educador da educação infantil, que pega uma sala com muitas crianças, que requer um preparo absurdo do professor, é infinitamente inferior a um professor do ensino superior. Por exemplo, eu sou professor do ensino superior. Teria que ser o contrário. Teria que ser o contrário. Nem o contrário. Eu acho que teria que ser equalizado por cima. Mas isso você pega na Finlândia, você pega nos países Coreia, os países que estão lá em cima, na nota do PISA, você percebe isso. O professor de ensino superior ganha muito bem, mas o da educação infantil também. Porque requer dele muito mais do que a competência do conteúdo que ele vai ministrar. É a base. Né? A educação infantil requer que ele tenha a condição de cuidar do outro, educar cuidando e cuidar educando, é um princípio forte. Sem contar que o professor de educação infantil tem muito mais cuidado com a família do que nenhum outro. É verdade. Na universidade, nenhum professor tem muito contato com a família do aluno. A educação infantil tem muito mais demanda. Até da própria família. Imagina um pai de 25 anos, ele vai na escola, ele quer retorno, ele quer saber tudo, né? A escola tem que falar sobre o desenvolvimento daquela criança para a família, ensinar inúmeras coisas. E na faculdade vai precisar disso. E quando você pensa Finlândia, Coreia, Japão, se fosse eu um professor nesses países, eu seria extremamente respeitado. Né? Na Finlândia... Mas aí já entramos num caso cultural. Sim. Ou seja, a cultura brasileira não dá valor ao professor. Não dá valor ao professor. Pois é, mas aí... Na Finlândia, o professor é um herói. Mas a cultura, ela é construída também, né, Fernando? A cultura não é uma determinação cultural. Porque a cultura não é algo estanque. Ela vai sendo transformada. Nós somos uma nação nova. Nós temos 500 e poucos anos de nação. Estamos falando aqui de nações muito mais antigas. Então, é um processo realmente de mudança. Mas pensa comigo aqui, quais são os heróis brasileiros hoje? Jogador de futebol, os artistas de televisão. Nesse ponto aí, os professores devem ficar lá embaixo, né? Eu acho que a ralé sempre vão ser os políticos, mas né? Deixa eu polemizar. Então, são menos valorizados. Heróis para quem, né? Eu comentei contigo em off, antes do início do programa, de um cientista, o Miguel Nicoleles. O Miguel Nicoleles é um professor, ele trabalha em Yale, nos Estados Unidos, mas tem um centro de excelência no Nordeste, onde ele pegou o município que tinha o pior desempenho na avaliação nacional e falou o seguinte: eu quero provar que não existe essa determinação genética ou cultural, que uma criança brasileira, tendo investimento, ela pode ser de ponta, ter rendimento de ponta. As avaliações dessa escola que ele começou lá são absurdamente maiores do que a média. E ele está montando o exoesqueleto, que é um esqueleto por fora, mecânico. E o projeto dele é que no início da Copa, um brasileiro portador de deficiência, ou um paraplégico, um tetraplégico, chute a bola. O Miguel Nicoleles tem que ser um dos nossos heróis. Nós temos que mudar o paradigma. Porque o herói hoje no Brasil é o que ganha muito dinheiro de forma imediata. É o do Big Brother. É isso mesmo. Não é? Eu acho que nós temos boas referências, sabe?